Eu vejo os astros alinhando-se em torno do tema da redação 2020. Eu vejo o tema que você se deparará em sua prova. E vou revelar neste vídeo. Eu sou o professor André Gazola e hoje nós vamos falar de 10 temas possíveis para a redação do Enem. Não são previsões, porque essa energia da gente ficar gastando em tentar prever e acertar um tema, ela é completamente inútil. Ela poderia ser muito mais bem gasta praticando temas que possivelmente vão cair na redação. Se eles não caírem, é um conhecimento de mundo que você adquiriu e que poderá ser aplicado no real tema da redação do Enem. Então, não vamos tentar acertar o bumbum da mosca, mas vamos tentar nos prepararmos da melhor forma possível. Então hoje nós vamos falar de 10 temas nesse nosso terceiro vídeo da nossa série. O primeiro deles é o sistema previdenciário brasileiro. Você deve estar sabendo que recentemente o nosso sistema previdenciário, ele mudou, ele teve algumas regras alteradas. Por quê? Qual a ideia do governo? A ideia é que a nossa população está ficando cada vez mais velha, porque as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, e ao mesmo tempo as taxas de natalidade estão baixando, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, se as pessoas vivem mais com mais qualidade de vida, quer dizer que se elas se aposentarem muito cedo e pararem de acumular dinheiro lá para a Previdência, lá para a aposentadoria, quer dizer que daqui a pouco não vai ter dinheiro guardado para pagar todo mundo, porque vai ter muita gente recebendo e pouca gente, de fato, pagando, acumulando dinheiro, né? Então, devido a isso, as regras foram alteradas e é muito possível que o Enem ele vai cobrar não uma solução exatamente de você, mas uma cobrança em torno de você estar por dentro dessa situação e saber opinar sobre ela, para dizer se para você dizer se sabe de tudo isso que eu falei, que a população está envelhecendo, que a questão previdenciária existe, ela é um problema com soluções de um lado e causando outros problemas de outro. Então é muito bom que você dê uma olhada nessa questão, dê uma olhada nas pirâmides de natalidade, né? Naquela curva que vem se modificando, a base da pirâmide está ficando pequena e o topo ela tá ficando maior, né? Tá virando uma pirâmide ao contrário, na verdade. Então essa questão previdenciária é o primeiro tema que eu sugeriria que você desse uma olhada. E antes de ir para o segundo tema, você pode estar se perguntando como é que você vai utilizar esses 10 temas para praticar. Bem, é muito importante que você tenha um método. E como é que eu sugiro que você faça? Se você pegar um tema e não souber absolutamente nada sobre ele, você primeiro vai pesquisar sobre esse tema e depois vai fazer a sua redação. Essa é a melhor forma de você aumentar o seu conhecimento de mundo e praticar a redação ao mesmo tempo, porque são coisas interdependentes. Se você não conhece sobre alguma coisa, você não vai conseguir escrever sobre essa coisa, ok? Então se você não sabe nada sobre o tema, não tem a menor ideia de o que escrever, você vai pesquisar e depois vai escrever a sua redação. Agora, se você pegar um tema que você já sabe um pouco, se você tem alguma ideia, saberia por onde começar, sabe como argumentar, tem algumas informações, sabe o que escrever, você vai escrever direto. Olhou o tema, olhou o texto de apoio, vai escrever direto sobre aquele tema. Depois de escrito, você vai deixar aquele seu texto dormindo, descansando por um dia, 24 horas. E aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre aquele tema e analisar o que você poderia ter usado na sua redação que não usou, né? Porque você achava que sabia bastante sobre aquele tema. E talvez você soubesse mesmo, mas uma pesquisa sempre vai te mostrar novas facetas, novos ângulos sobre aquele tema, e aí vai contribuir para você aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre aquele tema. Então sempre você vai ponderar, sei sobre esse tema ou não sei sobre esse tema, e adaptar à sua situação. O segundo tema que eu gostaria que você praticasse é o tema de
mobilidade urbana sustentável. Claro, já se falou desses temas em outras provas do Enem, já se cogitou esse tema em outras provas do Enem, só que ele nunca apareceu. E apesar disso, a gente sabe que é um problema cada vez maior a questão do excesso de carros, a falta de transporte público de qualidade, a falta de outras possibilidades, como ciclovias, Uber, táxi, agora tem a questão dos patinetes eletrônicos, que você deve ter visto, né? Então, de que forma que a gente pode melhorar a nossa mobilidade urbana em meio aos desafios que o mundo atual nos impõe? Afinal, uma pesquisa do Detran ela diz que já tem um carro para cada 4 habitantes no Brasil. E é muito carro, é muita coisa. E não dá mais para a gente continuar com essa expansão desenfreada, né? Então a gente vai ter que encontrar soluções em torno da mobilidade urbana e é um tema que eu acho que você deveria dar uma pensada e deveria praticar em uma redação antes do Enem. Terceiro tema, segurança pública e sistema carcerário. Bom, a gente está cansado de saber que nós não temos seguranças nas grandes cidades brasileiras, quiçá nem nas pequenas, né? E o nosso sistema carcerário é falho, porque os presos eles comandam as suas facções de lá dentro do presídio, eles não melhoram, digamos assim, eles não têm a transformação que o sistema carcerário buscava propor. Porque para que a pessoa é presa? Basicamente para ela mudar, né? Se transformar, deixar de ser um criminoso, deixar de ser um fora da lei. Mas nós sabemos que isso não acontece porque dentro dos presídios as pessoas não têm a menor dignidade. E aí acabam ficando ainda mais criminosas do que já eram. Então o problema carcerário é muito grave, né? E é algo que a gente tem que pensar em soluções. Seria construir mais presídios? Seria colocar os presos trabalharem? Seria acabar com essa história de bolsa para preso ou dar outro tipo de subsídio? Não sei, é isso que você vai ter que pensar na sua redação. Quarto tema, sustentabilidade e meio ambiente. Claro, a gente teve recentemente muitos problemas em torno de excesso de seca em algumas regiões, aí faz falta água, ou excesso de chuvas em outras regiões, e aí causa enchentes, né? Então, aliado a isso, nós temos questões envolvendo lixo, envolvendo reciclagem, envolvendo questões ambientais com desmatamento, né? Se falou muito no ano passado sobre as questões da Amazônia, nas queimadas, né? Que é uma questão ambiental importante. Então, todos esses fatores, eles podem, cada um sozinhos, dar um tema para a redação do Enem. Então é por isso que eu coloquei num tópico só, porque você tem que pesquisar sobre tudo isso e ter uma ideia sobre o que escrever caso se depare com esse tipo de tema. Então, sustentabilidade e problemas ambientais, você vai ter que dar uma olhada também nesse tema. Quinto tema, saúde mental. Bem, saúde mental é algo que vem virando o foco das atenções nos últimos anos. Porque a gente tem visto aumentar casos de depressão, de ansiedade, de transtornos de bipolaridade, e não entre pessoas adultas, mas até mesmo entre jovens de 10 ou menos idade, né? Já tomando remédio para isso, e isso é preocupante, afinal a gente está numa realidade cada vez mais opressora, né? Aliado a isso, a gente tem questões envolvendo o bullying escolar, né? O bullying entre amigos, o bullying dentro de casa e todas essas questões que vão desembocar nesse tema da saúde mental. Como que a gente pode tratar esse problema que vem se alastrando na nossa sociedade e que parece silencioso ao mesmo tempo? Aliado a isso, a questão do suicídio também pode ser um foco da sua atenção. Então, mais um para você dar aquela pesquisada e aquela pensada em que soluções a gente poderia propor para isso. Uma coisa importante aqui, se você pega um tema que conhece pouco, você não vai sentar na cadeira, ficar quietinho um tempinho e vai te dar um estalo e você vai ter uma solução para aquilo.
Óbvio que não. Você primeiro precisa conhecer mais sobre aquele tema, conhecer sobre que pontos é necessário abordar, quais são as dificuldades, o que já se falou sobre isso. Então, se você não sabe nada sobre um tema, vamos pesquisar sobre ele. Não adianta a gente simplesmente ficar sentado esperando uma ideia baixar na nossa cabeça, que isso não vai acontecer. Então, lembre sempre de pesquisar sobre os temas. Isso aqui é um guia para você, ok? Sexto tema: doenças virais e casos de saúde pública. Nada mais atual do que isso. Sinceramente, eu acho que é um tema até óbvio demais para cair na redação do Enem diretamente, afinal a gente está em meio à pandemia do coronavírus. Mas, dado ser um tema tão presente na nossa vida hoje, quem sabe a gente encontre alguma coisa semelhante na redação do Enem. Não diretamente em torno do Covid-19, mas em torno da saúde pública e das epidemias. Então, vale a pena a gente pensar em questões envolvendo o SUS, aparelhagem, investimentos, número de médicos, comportamento da população em relação à prevenção, né, ao sistema farmacêutico, pesquisas farmacêuticas, vacinação, automedicação. Tudo isso são temas relacionados à saúde pública e que podem aparecer porventura numa redação, afinal, estamos vivendo isso hoje, né? Sétimo tema: ideologia nas escolas e universidades. Se falou bastante no ano passado sobre aquele projeto Escola Sem Partido, né, que buscava eliminar das salas de aula aquela visão do professor que estaria um pouco mais com um viés político e não unicamente do conteúdo em si, né? Mas como é que isso funcionaria na prática, né? Dá para simplesmente fazer essa separação? Há alguns conteúdos que simplesmente estão atrelados a vieses políticos e não quer dizer que o professor está defendendo ou vá defender ou não esse viés. Mas ao mesmo tempo, não deixa de ser uma forma de influenciar os alunos a respeito desses vieses diferentes. Como é que a gente deveria tratar a situação? O que você pensa sobre isso, né? Você sabe o que é um viés político, para começar? Né? E se sabe, qual o seu? O que você pensa sobre isso? É muito importante, em temas tão delicados quanto esse, você ter uma opinião inicial e depois embasar essa sua opinião com pesquisas e conhecimento. Então, vamos lá. Esse é um tema bem importante. Eu quero que você pesquise sobre isso e tenha na sua cabeça como argumentar em torno dessa situação. Oitavo tema: soluções para evitar tragédias ambientais. Ele está um pouquinho ligado com o anterior, só que ele é mais específico, porque recentemente a gente teve Brumadinho, né? E anteriormente Mariana. Tragédias ambientais que foram muito fortes aqui no nosso país e causaram grandes estragos e tiveram uma causa aparentemente óbvia, que foi negligência. Negligência das empresas que trabalham com esse tipo de coisa, barragens e tal. Como evitar? Como punir? Né? E como abordar os próximos passos em torno disso? Envolve desenvolvimento sustentável? Envolve, mas envolve também a consciência e a ação das autoridades para combater essas possíveis tragédias. Né? E muitas delas são tragédias anunciadas, ou seja, estava muito claro que alguma coisa ia acontecer naqueles lugares. Só que muitas vezes os responsáveis deram as costas, ignoraram, e isso levou à tragédia. Como é que a gente deve agir como sociedade, como governo, como povo que quer o desenvolvimento, mas não quer destruir o meio ambiente dessa forma? Então é algo que você deve pensar também. E pode cair na redação do Enem. Nono tema: solução para fake news. Bem, fake news é o que a gente mais tem hoje, né? Se a gente pega redes de WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, a gente tem muito mais notícia falsa do que verdadeira. E é cada vez mais fácil alguém anônimo difundir uma notícia falsa
como se fosse verdadeira. E muita gente vai acreditar, seja porque não tem capacidade de pesquisar fonte, porque às vezes é simplesmente impossível, ou não tem a capacidade de discernir entre coisas plausíveis e coisas que simplesmente são absurdas. Então, o que tem causado a falta de punição? É preciso rastrear quem divulga esse tipo de coisa? Como a gente deve punir? De que forma? Né? E como combater? Não é fácil. Não é fácil, mas envolve uma parte do nosso desenvolvimento atual, que é justamente em torno da disseminação da internet, do maior acesso à internet, que é uma coisa boa, mas tem esses efeitos colaterais. Então faz muito sentido que um avaliador do Enem queira entender como é que a gente pensa essa questão e queira olhar para a nossa opinião, olhar para as nossas soluções propostas e olhar também para a nossa consciência sobre esse tópico. Ok? E 10º e último tema, segurança na internet. Também relacionado à tecnologia, assim como o anterior, mas agora a gente pode estar falando de a divulgação dos nossos dados privados nas redes sociais, o compartilhamento desses dados por empresas comercialmente, né? E com a evolução da internet das coisas, talvez você já tenha ouvido falar desse termo, né? Porque daqui a pouco a gente não tem internet só no celular, no tablet, no videogame, na televisão. Daqui a pouco a gente está tendo internet na geladeira, a gente está tendo internet nas lâmpadas, a gente está tendo internet nas caixas de som, e dali a pouco, quem sabe, como dizem os conspiradores, o Google está ouvindo tudo o que a gente fala para depois nos mostrar propagandas a respeito de coisas que nós falamos, né? E isso é uma invasão de privacidade que eu considero muito, muito grave. Mas como que você pensa sobre isso? Como é que esses dados privados devem ser tratados pelas empresas e até que ponto eu tenho o direito de saber como esses meus dados vão ser compartilhados? E quais os dados que vão ser compartilhados? Né? Porque uma coisa que eu falo lá, enquanto eu estou tomando banho, cantando, eu não quero que a minha caixa de som escute para depois o Google me mostrar um anúncio de caixa de som, ou um anúncio do show da banda que eu estava cantando. Imagina só que loucura. Né? Esse tipo de coisa se torna cada vez mais possível com a internet das coisas e com todas essas empresas estando presentes praticamente 24 horas do nosso tempo na nossa vida. O que você pensa sobre isso? Como é que você solucionaria esses problemas? Como é que você contrabalançaria, né, o acesso às ferramentas de um lado, mas a sua informação sendo revelada? O que você pensa sobre isso? É esse tipo de pergunta que você tem que fazer. Tá? Assim a gente tem 10 temas possíveis para cair na sua redação do Enem desse ano. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. No próximo vídeo eu vou falar de um passo, o próximo passo que você vai dar para sua aprovação na redação do Enem. É um passo muito importante e para quem realmente quer o compromisso com uma nota melhor, com uma vaga na universidade e com uma carreira promissora. Eu posso contar com você no próximo e-mail, amanhã, na sua caixa de entrada? Eu quero que você esteja aqui para ver esse vídeo. Pode ser? Um abraço do professor André Gazola e a gente se vê amanhã.